apresentação. Boa tarde. Vamos dar início a mais uma edição do projeto Vozes da Biblioteca. Sejam todas e todos muito bem-vindos, né, à nossa página do Facebook. Hoje nós vamos receber os nossos 3 gestores das nossas escolas. A professora Nedma, diretora do Centro de Ensino Médio 01, o Centrão, o professor Paulo César, gestor da Escola Técnica de Planaltina, e o professor Gilvan, gestor de uma das nossas escolas do campus, do Centro de Ensino Fundamental São José. Para recepcionar os nossos colegas gestores, o nosso coordenador da Regional de Ensino, o professor Bento Reis. Bento, sejam todas e todos muito bem-vindos. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com os nossos gestores. Bento, que bom que você pôde vir dizer um oi para os nossos gestores. Olá, boa tarde, Elber, boa tarde ao pessoal que está aí acompanhando pelo Facebook. Primeiramente, eu quero mais uma vez agradecer aí toda a equipe da biblioteca por esse trabalho que tem sido feito, né, mantendo viva a biblioteca, né, com voz da biblioteca. E agradecer e parabenizar a Elber por esse trabalho, com a equipe toda da biblioteca, ela que está coordenando esse trabalho lá. E agradecer aqui a presença dos meus colegas, Gilvan, diretor do CEF São José, o Paulo César, diretor da Escola Técnica de Planaltina, e a Nedma, também a diretora do Centro de Ensino Médio 1, Centrão, né? Então, a quem eu parabenizo, né? Ela esteve de aniversário ontem, né? Desejo aí muitas felicidades para você, muita força, muita fé nesse momento que a gente está vivendo. E eu gostaria de homenageá-los, a vocês. Como todo mundo sabe, eu sou professor de língua portuguesa, literatura, e hoje eu queria falar um pouquinho, para dar assim, as boas-vindas, do Carlos Drummond de Andrade, né, que é um dos nossos maiores poetas brasileiros, né, que foi um crítico social também, e tem um poema dele, eu acho que todo mundo já declamou na escola, ou pelo menos já estudou, que é o José, e esse poema, ele é muito atual, né, para o que a gente tem vivido hoje. Tem uma parte da biografia do Drummond que eu acho muito interessante, é que quando ele tinha 17 anos, ele foi expulso do colégio jesuíta, e o motivo da expulsão foi insubordinação mental, né, porque ele tinha essa inquietude, né, essa coisa da crítica, de não aceitar, e eu acho que isso encaixa muito com a gente, né, que luta por uma educação melhor, né, a gente quer que todos tenham esse poder de argumentação e de crítica para não aceitar, né, que ser dominado ou ser alienado por ninguém. Né, então, a Drummond, ele retrata bem isso. E aí eu estou meio enferrujado, né, mas eu vou tentar declamar esse poema que todo mundo já conhece, bem popular. José. E agora, José? A luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José? E agora você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? Está sem mulher, está sem discurso, está sem carinho, já não pode beber, já não pode fumar, cuspir, já não pode. A noite esfriou, o dia não veio, o bonde não veio, o riso não veio a utopia, e tudo acabou. E tudo fugiu, e tudo mofou. E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua gula e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora? Com a chave na mão, quer abrir a porta, mas não existe a porta. Quer morrer no mar, mas o mar secou. Quer ir para Minas. Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você morresse. Mas você não morre. Você é duro, José. Sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia,
sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope. Você marcha, José. José, para onde? Carlos Drummond de Andrade. Obrigado, que a gente tenha, assim, uma excelente tarde de trabalho. Estarei aqui ouvindo vocês, tenho muito a aprender com todos vocês, eu acho que todo mundo que está lá pelo Facebook, porque essa gestão, né, diante de tudo isso que a gente está passando, é uma transformação, né? Que é o José vê e não entende. E agora? Obrigado, Elber, obrigado a todos, e que a gente tenha, assim, uma boa tarde de trabalho hoje. Até mais. Obrigada, Bento, pela sua participação, por sempre estar aqui, né, apoiando o projeto Vozes da Biblioteca. Muitíssimo obrigada mais uma vez por ter vindo, né, nos prestigiar nessa tarde. Agora nós vamos bater um papo com os nossos gestores, né? O projeto Vozes da Biblioteca, ele tem essa proposta, né, de ser o espaço que valoriza a educação e a educação pública da nossa cidade, e a gente quer conversar com todos os setores da educação. E, geralmente, quando a gente fala da educação, a gente fala de muitos setores da escola, mas muitas vezes a gente não conversa com os nossos colegas gestores, né? E aí eu disse que no projeto Vozes da Biblioteca eu queria ir apresentando as escolas de Planaltina, né, para a gente ir conversando com todas as unidades de acordo com o que for possível, né, mas que a gente pudesse ir ouvindo também os nossos gestores, porque é importante a gente ver essa visão de escola por todos os ângulos, né? Então, vamos começar conhecendo, né, quem são as pessoas, né? Nedma, fala pra gente, quem é Nedma? A professora Nedma, a pessoa, né, a gestora da maior escola da nossa cidade. Bom, gente, boa tarde. Só aqui do grupo, sabe que eu tô com um pouquinho de problema no som, mas eu vou aqui falar, né? Em medição que a gente acredita. Bom, gosto de, em primeiro lugar, Elber, né? Agradeço para que eu, para que me sinto honrada, né, em participar desses momentos proporcionados por uma situação inédita, né? A nossa comunidade mundial, que é a pandemia. A gente se reinventando neste momento. Bom, e agradeço ao professor Bento, né, nosso coordenador regional, por incentivar esses momentos em que estamos nos reinventando. A gente não está conseguindo ouvir a Nedma. Nedma, nós não estamos conseguindo te ouvir. Dessa vez cortou muito, a gente não te ouviu. Eu vou tentar de novo. Vamos ver se agora vai. Oi, Nedma. Tenta de novo, Nedma. Gente, é tecnologia. Esses momentos, eles são assim, É uma porque pena a gente não conseguindo ouvir. Pois é, a gente, Nedma, está na escola, porque está hoje de trabalho presencial, aí a gente está com essa dificuldade, né? Mas a gente vai aos poucos nos ajustando. Eu acho que agora quem saiu. Oi, Nedma, ficamos eu e você? Fiquei sozinha. Oi, todos. Boa tarde, gente. Vocês que estão aí me ouvindo, assistindo comigo, me escutam aí na página do Facebook? Ótimo, então nós vamos esperar ver se os nossos colegas voltam, né? Porque eles caíram todos
né? Vamos ver se os colegas voltam para a gente dar continuidade. Enquanto isso, a gente pode ir conversando aqui entre nós, né? Ai, que bom, tem alguém voltando. Eu tô doida, eu tô me deixando sozinha, mas assim, essas coisas é aquela coisa, né? Ao vivo é sempre uma questão que a gente vai aprendendo a lidar com as dificuldades. Aí, Gilvan voltou. Oi, Gilvan. Oi, tudo bem? Você me Tem uma escuta? queda aí, tô te escutando, caiu todos aí, né? Caiu pouco, ficou só eu. Eu vi. Então vamos conhecer o Gilvan. Ainda bem que ficou você, já imaginou se não tivesse ficado ninguém? Então vamos conhecer o Gilvan, né, diretor de uma de nossas escolas do campo, né, o Centro de Ensino Fundamental São José. Fala pra gente, Gilvan, quem é Gilvan, quem é o professor Gilvan? Então, boa tarde a todos, né, aos colegas professores que estão nos assistindo agora, né, sou o professor Gilvan, a Paulo César voltando aí, que bênção, né? Então, pessoal, sou diretor do Centro de Ensino Fundamental São José, né, estou na rede desde 1999, já estive gestor da escola no período de 2008 a início de 2011, sou professor concursado da área de ciências, sou habilitado em matemática e educação física, né, e estou gestor desde o início de 2017, né. Sou já servidor público da Polícia Militar do Distrito Federal e optei por estar na Secretaria de Educação por pensar que aqui é um lugar legal onde se trabalha, onde se faz mais algo que nós possamos ver para os nossos alunos, né? Me sinto lisonjeado em estar aqui junto com essas duas feras que foram convidadas a estar conosco, né? 2 ícones da gestão das escolas de Planaltina, né? E quero transmitir, assim, nesse momento, um grande abraço a todos os professores da rede, em especial os de Planaltina, e mais especial ainda aos professores do CEF São José. Boa tarde, obrigado, Gilvan. Boa tarde, Paulo César, diretor da Escola Técnica de Planaltina, né? Antiga, que a gente antes, né, quando foi inaugurado, no início lá no final dos anos 90, né, a Escola de Saúde, que hoje não é mais Escola Técnica de Saúde, é a Escola Técnica de Planaltina, é o PC. Boa tarde, PC. Então, fala pra gente, quem é o Paulo César? Boa eu tarde. vou logo dizer o bom paraibano. Isso, sou paraibano. Estamos aqui em Planaltina desde 1996, né? Trabalhando a partir de 97, lá na Vila Nossa Senhora de Fátima, no Sensfat. Estive lá até 2001. Depois nós fomos para o Estela dos Querubins, trabalhando como professor de Química. Ficamos lá por alguns anos, até 2010. E de lá vim para cá, em 2011, quando assumimos a direção da escola. Estamos aí já para completar 10 anos, né, nesse processo de trabalho aqui na Escola Técnica de Planaltina, que passou por algumas mudanças de nomes, né? Tínhamos, à época, 3 cursos técnicos, hoje nós temos 9 cursos em funcionamento. E todo esse movimento todo se transformou na escola e na minha vida também, porque nós tivemos que aprender, né, a ser professor na condição de diretor, na condição de gestor. É um processo constante de aprendizagem, que, na verdade, nós fazemos uma formação continuada aí com os nossos companheiros de trabalho, professora Nélia, professor Gilvan, você mesmo, Elbia, em diversas situações trabalhamos juntos, né? Professor Bento. Então, esse movimento que nós temos em construção na cidade de Planaltina nos permitiu alcançar a situação que nós temos hoje, né? Uma situação de bastante tranquilidade, que embora estejamos aí aprisionados nesse movimento da pandemia, nós estamos também aproveitando esse espaço para fazer coisas que nós não fazíamos antes, né? Inclusive participar de uma live, né? Um movimento que nós não tínhamos nessa constância na cidade de Planaltina e que agora a gente pode compartilhar as nossas ideias, as nossas informações, as aprendizagens com os companheiros e companheiras que estão nas escolas, né? E que a gente pode ouvir agora com o trabalho de vozes da biblioteca uns aos outros, né? E isso é extremamente importante, sobretudo nesse momento agora em que nós estamos meio que isolados uns dos outros, né? Então, de todo o processo. Então, muito obrigado pelo convite. Estamos aqui para contribuir com o trabalho. Esperamos que todos possamos aí sair daqui muito mais bem preparados para as semanas seguintes, né? Uns ajudando uns aos outros.
Agora nós vamos tentar de novo a nossa amiga Nedma. Oi, Nedma. Vamos ver se vai, Nedma. Vamos torcer. Oi, Nedma. Seu microfone está desligado. Tenta, Nedma. Isso é o Hélio? Fala pro Hélio que nós estamos acompanhando ele, te ajudando. Ainda bem que ele está de máscara. Um grande exemplo. Muito bem, Hélio. Ao vivo para todo o Distrito Federal. Vamos ver se Nedma consegue falar agora. Não conseguimos ouvir a Nedma. Travou lá, travou geral. Vamos lá, vamos voltando aqui. Então, vamos lá. Eu queria, então, enquanto a Nedma tenta se reencontrar ali, né, que o Gilvan, depois o Paulo, dissesse para a gente como está sendo, né, primeiro, para vocês, o que é ser gestor, né? Porque, assim, muitas vezes, né, a gente está nas escolas e nós lembramos muito dos gestores na hora de resolver todos os problemas da escola, né? Essa é a nossa maior característica, né? Na hora de resolver os problemas, a primeira pessoa para que a gente olha, óbvio, é para o nosso diretor, para a nossa diretora, né? E vai lá e pede para eles, né? Então, para vocês, né? O que motiva vocês serem gestores, né? O que é para vocês serem gestores? E como está sendo ser gestor, né? Nesse período da pandemia, as realidades que as escolas estão enfrentando nesse momento. Então, vamos lá. Pode ser? Pode ser eu mesmo? Não, você mesmo, você. Isso. Então, beleza, pessoal. O que é ser gestor, né? Eu vou falar o que é ser gestor, mais ou menos de forma geral, e depois gostaria de falar um pouquinho voltado mais às escolas do campo, que são as escolas do campo, as quais eu estou mais representando diretamente aqui, né? Ser gestor, eu acredito que seja trazer o máximo possível as políticas públicas de educação para o chão da nossa comunidade, né? E ser gestor da escola pública da zona rural, né? Sobretudo no contexto da zona rural de Planaltina, que é uma das zonas rurais maiores que existem, né? Ser gestor, além de trazer essas políticas públicas, é a gente tentar atender ao máximo possível ao que a comunidade escolar almeja, e também não só a comunidade escolar, mas a comunidade geral, né? Se nós observarmos hoje, a maioria das nossas escolas públicas da zona rural não tem um posto de saúde. A nossa, graças a Deus, tem um posto de saúde ao lado. Né? Está ouvindo, Hélio? Opa, só um minutinho. Estou ouvindo, Hélio. Você nos escuta então, agora, Nedma? Eu estou te escutando. Você está me escutando? Olha, sua voz está perfeita. Que bom, desculpa. Sem problema, que bom. Obrigada, Hélio. Essa é a educação que a gente está tentando reinventar. A gente está ouvindo o Gilvan, então depois do Gilvan nós vamos ouvir a Nedma. Eu sugiro que seja a Nedma com a apresentação, porque ela é a primeira dama, né? A dama. Poxa, Gilvan, eu estou atrapalhando a live inteira. Negativo. Nedma, o bom disso é as pessoas... A ideia é a gente conversar sobre o que nós estamos vivendo e os desafios que nós, enquanto educadores, estamos vivendo nesse momento da pandemia. É exatamente isso que acontece quando o professor está com a turma, numa live com a turma, né? Essas coisas acontecem, né? E aí a gente quer ouvir a educação por todos os caminhos, né? Dos gestores, dos colegas, de quem está em sala e de quem está na gestão. Então, fala para a gente quem é Nedma, né? Bom, e aí já engata dizendo para nós o que para você é ser gestora. Olha só, então eu sou Nedma, né? Eu estou, assim, muito feliz em estar aqui, mas vou pular essa parte que eu já atrapalhei demais. Bom, gente, eu sou filha do Goiás, né? Eu sou goiana, nascida em Formosa, mas minha vida é em Planaltina.
e aos 6 anos de idade eu comecei a estudar nessa escola em que hoje sou diretora. Então, ontem, né, o professor Bento colocando aí que ontem foi meu aniversário, eu tenho aí os 4,9 com muito orgulho. Então, desde 6 anos de idade eu estou aqui nessa escola. Então, é realmente a minha segunda casa. Aqui eu estudei em todos os níveis, né? Bom, quando a Elbia me convidou para esse momento, eu fiquei muito feliz, porque eu estou aqui no ambiente da Biblioteca Joaquim Nabuco, aqui do Centrão. Mas quando eu era criança ainda, nós não tínhamos a facilidade que nós temos hoje da internet, né, do computador, do telefone. E onde a gente estudava era nos livros, era somente nos livros, e não nos livros que a gente tinha na nossa casa. A gente estudava nos livros que, na época, a Fundação Educacional nos proporcionava. E os livros que a gente encontrava para estudo estavam aí, na Biblioteca Monteiro Lobato, onde tantas vezes eu saía da minha casa, lá no setor tradicional, e vinha pesquisar na antiga Barça, né? Na enciclopédia Barça, as minhas pesquisas. E foi também na Biblioteca Monteiro Lobato em que germinou as altas habilidades hoje, onde a gente tinha a escolinha de atividades, onde lá a professora Kita era nossa professora, e eu fiz a escolinha de atividades. Eu aprendi ali a ampliar desenhos, a desenhar, a pintar. Então, assim, a Biblioteca Monteiro Lobato, ela tem um papel muito importante no crescimento da cultura de Planaltina, na educação. Então, começando daí, eu me sinto muito feliz, e hoje, olhando esse passado um pouquinho distante, né, eu percebo o quanto de movimento nossa educação ela tem realizado ao longo dos anos, mesmo numa educação que ainda precisa caminhar muito. Nós hoje, num momento de ineditismo mesmo, nós tivemos que nos reaprender, que nos redescobrir, sair de uma Barça lá de 1900 antigamente, para hoje estarmos aqui conversando, né, ao vivo, a cores, com a ajuda dos que mais sabem, para os que menos sabem, mas a gente aprendendo. Eu conversava ontem com uma aluna, né, e anteontem, na terça-feira, com uma aluna que às 7h30, quando eu cheguei na escola, ela estava sentadinha, triste, e ela me falava, Nédima, eu não estou dando conta de acessar a plataforma, porque eu não tenho muita habilidade com a internet. Eu falei, minha filha, quem não tem que ter habilidade sou eu, com quase 50 anos. Você tem que redescobrir, né? Tem que refazer, tem que me ensinar. E aí eu bati um papo com ela em que eu disse, vocês é que são a nossa esperança. E nós, gestores, eu, Nédima, o PC, o Gilvan, cada um aí na sua realidade, né? O PC no técnico, o Gilvan lá na roça, né? Na educação do campo, tão linda essa educação. Eu aqui com os meninos mais jovens, né? Já buscando aí um campo de trabalho, ou a progressão nos seus estudos, nós estamos aqui muito mais do que para ensinar nesse momento, mas para aprender. Nós estamos aqui para valorizar o aluno que senta diante de uma câmera e tenta aprender com toda a sua dificuldade. Nós estamos aqui diante de um professor que até dias atrás aprendia ou ensinava dentro de uma sala de aula, e agora a sua sala de aula se tornou a sala de sua casa, se tornou seu quarto, se tornou a área da sua casa, às vezes até um outro ambiente. Nós estamos no momento do reaprender, de um reaprender que hoje nós descobrimos o valor da nossa educação. E se alguém ainda estava em dúvida do valor de um professor, do valor de uma escola, agora percebe o quanto nós somos importantes,
o quanto cada pessoa que nos ouve nesse momento, que está em sua casa, em seu escritório, na sua sala de aula remodelada, que está no seu comércio, que esteja onde estiver, um dia precisou passar por um banco de uma escola e, principalmente, precisou ouvir um professor. Que saudade nós estamos hoje das vozes dos nossos professores em sala de aula. Que saudade nós, professores, hoje estamos das vozes dos nossos alunos barulhentos, né, na sala de aula. Então, isso diz respeito a ser mais do que a escola como prédio. Hoje nós somos uma escola universal, que estamos alcançando outros espaços. E tomara que esse momento seja mesmo de alcance da nossa escola a muitos outros espaços que nós precisamos encontrar. A escola ela precisa adentrar a casa das famílias, o pai e a mãe precisam tomar conta da escola, o aluno, o comerciante que está aqui do lado da escola. Então, assim, é um momento de grande descoberta. Eu e todos os nossos gestores, nós temos apanhado muito nesses momentos. Temos trabalhado o dobro, o triplo, mas disso tudo vão nascer sementes que nós vamos ver germinar e crescer árvores imensas, e nós vamos ver as vozes da educação, da biblioteca, da escola, ressoando aí nas nossas comunidades. Tá? Muito obrigada pelo momento. Eu vou deixar, né, o espaço, eu falo muito, acabo... Né, e aí a gente vai conversando aqui. Vamos lá, Gilvan, você estava falando, você gentilmente abriu espaço para a Nedma, muito obrigada. E aí você estava falando da Escola do Campo. Isso. Como não abrir espaço para uma profissional igual a Nedma, que ela já falou aí da sua realidade, da sua escola, que assim gere com muito amor, com muito carinho, né? E assim como a Nedma, eu também fui aluno da escola onde eu trabalho, na década de 80, né? E assim, para gerir, sobretudo as escolas do campo, a gente precisa muito de ter carinho e pertencimento pelo que a gente está fazendo. Carinho pela comunidade, né? E eu falo assim, eu acho que os colegas das escolas do campo que estão nos assistindo devem se identificar muito nisso, né? Porque a maioria das vezes, nós na escola, nós somos o tudo da comunidade, né? É na escola onde eles encontram uma Xerox. Lá na cidade, os alunos da Nedma e do Paulo César podem ir lá na papelaria e tirar uma Xerox. Na escola do campo, não. É na escola que eles encontram essa Xerox, né? É na escola onde eles encontram a internet quando eles não têm na casa deles. Quando a escola tem internet, né? Que nem todas as escolas do campo têm internet. A nossa escola foi agraciada com uma parceria maravilhosa de um membro da comunidade, né? Que abriu uma empresa de internet e hoje a gente recebe de graça a internet via fibra ótica que o cidadão da comunidade trouxe para nós. Então, assim, o gestor da escola do campo, ele precisa estar inteirado o tempo inteiro com a comunidade, né? E, assim, eu coloco isso como hoje, pela manhã, a gente estava fazendo entrega de cestas verdes, né? E alimentos dos depósitos das escolas, e a gente observava a gratidão que as famílias vinham pegar. E, assim, se a gente for olhar, grosso modo, essa não é a nossa função na pandemia. Mas tem tantas pessoas que estão passando por tantas situações difíceis que fazer isso no momento é um risco para nós, como a gente sabe que é um risco, mas é um risco que a gente faz cumprindo o nosso dever no exercício da função, né? Então, na escola do campo, tudo que a gente quer, que a gente precisa de buscar na cidade, né? Nós precisamos de ir à Planaltina, né? Nós precisamos ir à Formosa, às vezes, quando a gente pode resolver a Formosa, como é o nosso caso, que é aqui próximo, né? Mas, assim, o gestor da escola do campo, muitas vezes, ele precisa de ser o médico, o enfermeiro, né? E não só o gestor, o professor, o faxineiro, né? A pessoa que limpa, a pessoa que faz a merenda. Às vezes, pessoal, só para vocês terem uma ideia, às vezes a criança na escola do campo, ele chega para a gente sentindo mal, eu estou com dor do estômago, um servidor vai lá e busca uma água com açúcar e dá para ele, toma esse remedinho aí para ver se melhora. E às vezes até melhora, que a fé foi tanto no remédio que melhorou, porque a gente sabe que a gente não pode dar o remédio para o aluno,
né? E quando é igual ao nosso caso, que a gente tem um posto de saúde, tem os parceiros do lado da escola, ajuda bastante ainda, né? Mas nem sempre as escolas têm isso. A gente conhece realidades de escolas nossas do campo, que é a escola pura no meio do campo, no meio de uma floresta, no meio de um quantitativo de plantação de soja, ou milho, ou de gado, né? E aí o professor, o diretor, que ele tem que socorrer tudo quando for preciso, né? E na escola do campo, um pouco diferente da cidade, quando a gente tem os nossos problemas com a família, nem sempre a gente consegue falar com ela, ligar, ó, seu filho está passando mal, ó, eu preciso que você faça isso, nem sempre conseguimos, né? Por quê? Porque a distância é muito longa, né? Então a gente precisa de fazer o quê? A gente precisa de resolver o problema. Tentamos falar, tentamos conversar, não conseguimos tomar outra atitude, né? E, assim, nesse momento de pandemia, como diz a Nedma, né? Estamos reaprendendo com nossos colegas professores, reaprendendo com nossos colegas servidores, né? Na nossa escola, por exemplo, existem os servidores que eles fazem de tudo nesse momento que precisa, distribuição de material, de distribuição de cestas básicas, eles nos ajudam em tudo. Então, isso é muito importante. Essas parcerias que a gente faz é o que faz a diferença em nossas escolas. Então, ser gestor, eu acho que é articular todas essas ações para que as políticas públicas sejam o melhor possível, cheguem o melhor possível ao cidadão, à comunidade em que ele está inserido. Então, eu acho que eu tinha caído, viu, gente? Mas aí eu voltei. PC. Aqui eu caio e vocês continuam falando. No outro dia, eu caí durante uma live e a menina que estava sendo a poetisa que estava sendo entrevistada ficou 15 minutos sozinha na sala falando com a galera do Facebook. PC, fala pra gente como tá aí, para você o que é ser gestor, né? E como que está o desafio, né, de ser gestor nesse momento da pandemia. Estou aprendendo aqui com a Nedma e eu fico feliz de escutar tanto a Nedma quanto o Gilvan nessas histórias, né, da infância e do momento atual, porque eu acredito muito na possibilidade de você retomar o lugar de onde você foi construído, se cresceu, se desenvolveu e voltar para contribuir, né? A escola ela traz essa vivência, essa possibilidade. Então, se hoje ela consegue ser a gestora que ela é, o Gilvan também do mesmo jeito, né? Prova-se que a escola trouxe uma contribuição importante para a vida dela e que houve um feedback. A escola contribuiu, ela traz de volta esse processo. E a gente mostra desse valor que vale a pena estar na escola, né? Eu sou figura importada, eu venho de fora para cá. Então, aqui, na verdade, a gente adota a cidade como nossa cidade, né? E hoje, depois de mais de 20 anos morando aqui, eu sinto, às vezes, estranho no lugar que eu vou, de onde eu nasci. Hoje, Planaltina é mais cidade minha do que a minha cidade natal. E é um pouco estranho mesmo. Porque lá as pessoas escutam e falam que eu falo diferente, porque o meu sotaque mudou, né? E mudou tudo mesmo. Na verdade, é uma pessoa estranha que está lá e aqui se sente mais acolhida nesse momento. A Elba também do mesmo jeito, certamente. Nós temos na escola técnica, essa natureza também de possibilidade de reinvenção, né? A escola técnica ela tem algumas questões que ela precisa solucionar por si mesma, né? Cada escola com sua natureza e com sua dificuldade, né? Nesse momento atual, nós sabemos que os cursos técnicos ofertados, conforme a educação básica como um todo, que estava no presencial, passa a assumir esse caráter não presencial, o professor precisa construir novos materiais pedagógicos. Aqueles materiais que ele constituía dentro do ambiente de sala de aula não são mais os mesmos, não servem mais da mesma forma. Aquela mesma aprovação, uma apostila, aquela mesma prova preparada, ela requer um outro tipo de comunicação. Então, o professor precisou aprender a recomunicar esse trabalho. E nós, na gestão, precisamos estar conectados, tanto com a vivência do professor, quanto com o estudante que está lá reclamando ou elogiando. E o nosso trabalho ele é muito mesmo de articulação, Gilvan, é esse mesmo. De saber o sentimento do estudante que está comunicando à escola, que traz como uma angústia, e nós dialogamos com o professor na expectativa, né, de juntos construir aí uma proposta de trabalho que ela seja favorável. Nós tivemos vários pedidos de trancamento de matrícula na escola no primeiro momento, né? Estudantes acreditavam que não dariam conta de participar das aulas no ambiente virtual ou na forma de apostilas. Mas aí a nossa equipe, com todo vigor, de coordenadores, do pessoal de apoio, né, a pedagoga, todo mundo aí ligando o estudante a estudante, nós temos constituído um processo de resgate.
estudantes que, inclusive, estavam fora da escola, tinham trancado, pedindo para voltar, né? Então, por um lado, nós temos aí essa grave crise, né, de organização institucional, nós temos um processo de reorganização em que as pessoas redescobrem certos valores que estavam sendo abandonados. Essa questão de ligar para o aluno não era contexto da escola técnica. O aluno faltou, né? Mas nós precisamos entender que a própria escola precisa estabelecer novos modelos de comunicação. As ferramentas, né, como o Facebook, como o WhatsApp e todas as outras ferramentas de comunicação social, elas passam a ter nova importância. Inclusive que nós fazíamos essa ferramenta de comunicação como mesmo o diálogo com os amigos, tal, mas como ferramenta de trabalho, se torna agora muito mais importante. E eu acredito que ao passo que terminarmos esse processo, né, da pandemia, nós sairemos muito mais fortalecidos, porque teremos o processo da presencialidade e as complementações que a gente vai poder fazer do trabalho desenvolvido uns com os outros, né? Eu, por exemplo, posso dizer que vou sair muito feliz desse movimento, né? Triste pela pandemia em si, por tudo que acontece, mas feliz porque nós aprendemos a compor novos modelos de materiais pedagógicos que passam a sair da biblioteca presencial para uma biblioteca virtual constituída pelos próprios professores. E isso aí é um momento riquíssimo, né? Essa questão da montagem de um repositório com os materiais pedagógicos produzidos pelos professores se torna aí algo que é de um valor para a escola inestimável, né? Isso tem acontecido sistematicamente. Outra questão que a gente vai entender que vai ser importante é porque nós precisamos avançar na produção de cursos, e novos planos de cursos técnicos e cursos chamados cursos FIC, né, de formação inicial e continuada. Nesse momento, nós estamos aí em fase de construção, cerca de 14 cursos de formação inicial e continuada. A gente entendeu que poderia aproveitar esse potencial dos professores nessa produção e dos coordenadores para justamente implementar esse processo que estava de fora. Ou seja, foi um momento de reflexão, e está sendo um momento de reflexão, que a gente pode entender o que nós podemos tirar de bom desse momento, né? Por exemplo, as coordenações, as atividades de coordenação pedagógica que nós temos hoje, a qualidade é muito maior do que a qualidade da coordenação pedagógica antes, porque nós não tínhamos espaço para reunir 75 professores. Mesmo que eles se reuniriam escalonados na escola, então nós conseguimos fazer uma reunião com todo mundo, né? Todo mundo opinando em pequenos grupos, em grandes grupos, participando. Então, esse movimento atual da pandemia traz para nós, na gestão, um novo olhar sobre o que é a escola, né? Então, ser gestor hoje é acompanhar mesmo todos esses movimentos, todas essas transformações que estão acontecendo, buscando nos proteger também, que a gente precisa manter a escola funcionando, né? Gilvan, eu e todos os nossos colegas, nós somos, na verdade, hoje guardiões dos prédios, das estruturas, né? Muito mais para poder que os nossos colegas eles tenham no conforto do seu lar a possibilidade de trabalho. E aí, lógico, naturalmente, nós vamos enfrentar as dificuldades da internet, que às vezes não funciona. Tanto nós, escola, quanto estudante em casa, né? Então, nós vamos precisar aprender muito mais a otimizar os nossos tempos, né? Então, no momento em que a internet está boa, vamos acelerar todo o serviço, porque vai ter um momento que não está tão bom assim. A gente sabe que em determinada hora do dia não compensa muito fazer determinadas atividades, né? Já que está todo mundo nesse movimento. E aí é uma questão que a cidade toda enfrenta, que nós temos que colaborar. Então, eu sou muito grato assim por esse momento, né? Lógico, às vezes a gente gostaria de estar no conforto da nossa casa com atividades mais amenas. Nós gostaríamos disso. Mas nós entendemos que nesse momento, se todo mundo entender que uns precisam colaborar um pouco mais para que os outros possam funcionar. Então, os diretores de escola estão aí, de fato, nessa luta. Eu acredito que agora nós estamos mais ou menos compreendendo o nosso papel na pandemia, né? Eu não compreendi esse papel há 2 meses atrás. Então, nós conseguimos compreender muito melhor agora, que é de manter, né, uma escola virtual dentro de um contexto totalmente de diversidade, de dificuldades. E eu fico pensando até em outras coisas. Se essa pandemia acontecesse há 4 anos atrás, 5 anos atrás, quando nós não tínhamos WhatsApp, Facebook na velocidade que a gente tem, e essas possibilidades de lives, seria muito mais difícil, né? Então, nós, na verdade, a sociedade se preparou, as redes sociais avançaram,
E nós chegamos nesse contexto atual. Por quê? Eu não sei. Mas eu sei que, na verdade, essa grande expansão das redes sociais permitiu que a gente pudesse fazer esse trabalho e aprender com elas, né? Tirar delas o que é de melhor. Porque a rede social, ela tem tanto esse caráter negativo, né? Da depreciação social, da exposição desnecessária, mas ela contribui para que a gente faça o trabalho que fazemos hoje, né? Então, nesse sentido que eu gostaria de tratar. Então, que coisa boa ouvir vocês, né, Nedman? Várias pessoas aqui nas nossas... Primeiro, dizer para vocês que vocês estão nos fazendo hoje bater recorde de audiência, tá, gente? A audiência da live está altíssima, né, no ao vivo. Geralmente, a gente tem um número básico no momento ao vivo, e hoje a nossa live está aí numa audiência altíssima no ao vivo, né, e depois a gente manda para todo mundo, né, e fica a possibilidade aí nas redes sociais das pessoas poderem ver, quem não conseguiu ver ao vivo, que a gente sabe da dificuldade que é, às vezes, para ver ao vivo, isso que o PC falou, né, dentro do que é possível, né, e aí vocês falaram muitas coisas importantes, né, Nedman falou do papel, de quanto nós precisamos quando esse momento está nos fazendo perceber, né, e as pessoas como um todo, a comunidade como um todo, a importância, né, da escola e nós, enquanto professores, nesse contexto, né, Nedman lembrou das Barças, Nedman, esses dias, antes do processo da pandemia, conversando com uma pessoa, eu falei da Barça, e a pessoa falou assim, o que é Barça? Falei, vai lá na biblioteca que eu te apresento uma Barça. A pessoa nem sabia o que era a Barça, para você ver como essa coisa da tecnologia para esses jovens é tão natural que ele nem sabia o que era a Barça, né? Eu falei, gente, é uma coleção que a gente pesquisava tudo. Quem tinha uma Barça tinha um verdadeiro tesouro. Tinha. Eu tinha uma amiga que tinha uma Barça e a gente ia na casa dela pesquisar, era show. Pesquisar na Barça dela, era um verdadeiro tesouro, né? Quem tinha Barça tinha tudo, né? E aí, assim, eu queria que vocês falassem um pouco dessa, se fosse possível, né? Como ter esse processo de incentivo à leitura, né, nas unidades de vocês. A gente já viu aí, assim, semana passada, Gilvan, semana atrasada, nós recebemos a professora da sua escola, né? Semana passada nós tivemos o encontro de bibliotecas, em que foi apresentada a experiência para os colegas que atuam em biblioteca, lá do CEF São José, pela professora Eliene, né? Mas como está o processo de incentivo à leitura, né? Que já não é uma coisa simples, né? Nesse processo de pandemia, nesse processo de estudo remoto. Olha só, eu acho que a Elba caiu. Parece, acho que sim, ela deve voltar logo. Bom, então fala aí, Gilvan, que ela citou você, né? Então, beleza, ela já citou a nossa escola, vamos falar, né? Então, pessoal, como é que é trabalhar essa questão da leitura, o incentivo da leitura nesse tempo de pandemia? Trabalhar escola, fazer escola nesse momento é difícil, né? A gente sabe que presencialmente a gente encontra vários obstáculos. Alguns a gente consegue resolver, outros nós não conseguimos, né? Mas a distância é mais complicado, né? E como é que a nossa escola tem trabalhado esses momentos de incentivar a leitura? Como a própria professora Elbia falou ali, nossa escola, nós temos uma biblioteca muito dinâmica, né? 2 colegas que trabalham na biblioteca com dinamismo muito bom, e temos uma equipe externa que também tem muita habilidade, e também os professores regentes, né? E, assim, o incentivo à leitura, o incentivo a buscar, né, cada pessoa no seu nível, a criança buscar algo que seja atrativo para ela, né, o adolescente buscar algo que seja atrativo para ele, o adulto, o jovem, né? Tudo isso é muito importante na vida da formação do cidadão. E na nossa escola, toda a equipe tem, assim, feito todo o esforço no sentido de trazer, né, apresentações, né, para os alunos, trazer pecinhas teatrais. Tem alguns colegas que têm mais habilidade com a tecnologia, conseguem avançar melhor, conseguem implementar aquela peça que foi criada pelo colega, né, consegue colocar uma animação e algo desse tipo, né? Então, assim,
nós tivemos, eu acho que é muito importante a gente relatar isso, que a semana passada, ou foi semana atrasada, se não me engano, eu até compartilhei no grupo de gestores uma apresentação que os colegas fizeram, né, para o Dia da Educação Infantil. Foi tão interessante que a colega professora gravou uma atividade com o esposo e com os filhos, né? Então, assim, foi muito legal aquela peça, aquela apresentação. Então, assim, eu penso que os nossos professores são magníficos nesse sentido, eles sabem criar, sabem improvisar, né? Sabem fazer o melhor de si. E a nossa escola tem lidado dessa forma, né? É difícil, porque se você pensar que não tem como você falar para o aluno, vem aqui na biblioteca, pega um livro, leia esse livro. A professora Eliene, que é uma das colegas da biblioteca, faz muito isso. Ela apresenta as pecinhas depois ela faz a peça daquele livro e ela apresenta o livro para o aluno. Mas como que ela vai fazer isso hoje? O livro, o aluno ele está acostumado com o livro físico, né? Então, hoje a gente tem que, a todo tempo, estar reinventando. E eu acho que isso na nossa escola a gente não pode reclamar. Os professores, todos eles têm feito com uma magnitude assim, que só Deus mesmo. É muito, muito bem assim, aproveitar os momentos dos professores para com os alunos, né? Quando foi feita a apresentação da educação infantil mesmo, os alunos foram convidados na plataforma a fazerem, a cantarem, usando os instrumentos, usando os objetos da casa dele. Essa é a forma que a gente trata o máximo dos alunos que possam estar interessando por um outro livro que o professor pedir para que eles possam ler, um livro digital, para que ele possa interessar. Nesse sentido, a gente tenta fazer o máximo para que os alunos possam despertar, mesmo em tempo de pandemia, mesmo com todas as dificuldades que a gente encontra no momento. Oi, gente, eu caí, mas ainda bem que vocês são gestores, né? E são professores acima de tudo. E quando percebe que um caiu, vai lá e resolve. Ainda bem. E o outro levanta. O outro levanta e nós vamos nos ajudando. Ainda bem que nós estamos aqui para entender esse momento e e era essa a intenção, era ouvir vocês, né? Eu sou apenas uma mediadora. A ideia aqui é ouvir vocês. Gilvan falou. Eu ouvindo o Gilvan, e assim, a gente como gestor, a gente não está aqui para fazer uma live e dizer para a comunidade que está tudo bem, porque não está, né? Não está, nos faltam apoios importantes, né? A internet gratuita para os alunos, nos falta uma orientação melhor nas nossas atividades, né? Porque, assim, a gente entende que foi todo mundo pego de surpresa, mas a educação, ela precisa ser mais cuidada. E, nesse momento, a gente percebe que a educação, ela não tem prioridade no nosso país, e não tem mesmo, a gente sabe disso. Mas nós, dentro da escola, de certa forma, nós rompemos com essa falta de prioridade por parte do poder público e nós construímos uma educação de qualidade mesmo na garra, na coragem, no empreendedorismo próprio, no altruísmo próprio dos nossos profissionais e dos nossos alunos. Às vezes nós conseguimos 100, às vezes 50, às vezes 10, mas a gente não desiste nunca, né? Então, assim, eu deixo claro para toda a comunidade que está assistindo agora que não tem sido dias muito difíceis, dias em que os professores ultrapassam sua carga horária, né? O atendimento, como o PC colocou, ele deixa de ser apenas ali na plataforma, ele passa para o WhatsApp, ele passa para o presencial, ele passa para o Facebook, ele passa para o Instagram. Então, assim, nós estamos reconstruindo ou construindo algo dentro de nossas possibilidades. Não está fácil ser escola nesses dias. E eu digo isso principalmente porque, você falando aí da experiência da biblioteca, nós aqui temos um grupo de professores readaptados e também professores que estão em tratamento médico, por isso estão fora de sala de aula, e que no momento da pandemia,
eles falaram, tá, e agora? Qual é o nosso papel? Porque o professor regente estava definido, o professor regente vai dar aula, como sempre foi assim dentro de uma escola, né? E o professor readaptado, aquele professor que é profissional, que está na escola, mas o que ele vai fazer? Né? Porque até então os nossos professores trabalham como apoio pedagógico dentro da biblioteca, dentro do laboratório de informática, e agora ele já tem uma limitação de atividade em que ele não vai estar na regência. E agora, o que fazer? E os nossos professores se reinventaram aqui na escola. Eles montaram um grupo, né? Hoje nós temos um blog, o blog do Centrão, em que esses professores que estavam na biblioteca fisicamente, hoje estão levando a leitura, a formação para o Enem, para o PAS, dentro de suas formações, lá no blog. Né? Então, nós temos área de matemática, área de ciências, área de português, área de literatura, várias áreas, geografia. Nedma, deu uma travadinha. Voltei? Voltou. Você estava falando do blog da escola. Então, dentro de uma realidade. Hoje a internet em Planaltina não está nos ajudando, gente. Hoje a internet em Planaltina resolveu boicotar. Boicotar. Tá ok? Tá ok, Nedma. Mas aí a gente vai voltar a falar daqui a pouco Eu acho que Nedma falou uma coisa importante, né, Paulo? É essa coisa, né, de que todos os profissionais tiveram que se reinventar, mas a primeira coisa que se definiu era o papel dos profissionais regentes, e tem todo o outro conjunto de profissionais que estão na escola e que muitas vezes são pessoas para as quais não foi pensado inicialmente como essas pessoas atuariam, né? E aí, assim, eu sei que lá na Escola Técnica funciona o espaço das altas habilidades, né? Da Secretaria de Educação hoje estão lá na Escola Técnica de Planaltina, aí na Escola Técnica com você, né? E com essa especificidade que é a Escola Técnica, como está se dando esse processo aí de incentivo à leitura, como está se dando essa coisa dessa intermediação remota do processo de leitura dos nossos alunos. Mas eu tenho que concordar com a professora Nedma nesse aspecto da reinvenção dos professores, dos trabalhos profissionais em todos os graus possíveis, né? Falar, por exemplo, das altas habilidades, muito bem colocado, Elvia, é importantíssimo, porque as altas habilidades foi a última, né, a ser inserida nesse processo de formação, né? Porque atende tanto o aluno das escolas particulares quanto das escolas públicas, né? Então, até a criação do e-mail para os estudantes das habilidades se deu de forma tardia, né? No entanto, os professores, a equipe de coordenação, a professora Francineia, né, junto com a equipe, com a psicóloga Eneida, com o grupo, não pararam em momento algum. Eles, no momento que foram chamados ao trabalho, eles permaneceram. E a questão das redes sociais se deu aí com um grau de importância enorme no acompanhamento do trabalho deles, né? Os estudantes fazendo as atividades em casa, postando no Instagram, comunicando pelo WhatsApp, né? Dentro de uma ação que nós consideramos de excelência, né? Todos os grupos de trabalho das nossas habilidades fazem esse trabalho de muita excelência, né? Então, assim, e que para nós foi um grande ganho tê-los aqui na escola, porque você tem a escola técnica de cursos na área de saúde e em outras áreas, e tem altas habilidades que, em princípio, não teria nada a ver uma coisa com outra. Mas a interação que se dá entre as equipes é tão importante, né, que uns aprendem com os outros, né, nos momentos literários, falando os grandes momentos literários na escola, que são promovidos pelas altas habilidades, quem mais se beneficia são justamente os alunos dos cursos técnicos, né, com poesias, com a parte de apresentação musical, com os quadros que são apresentados, com os experimentos, né, que são desenvolvidos, isso se dá de forma muito, muito majestosa. E que aí transpor isso para
plataforma para o momento virtual, a gente vai perder muita coisa, isso é fato. A gente perde muito desse contato, dessa história, e outros processos passam a ser desenvolvidos. Eu gostaria de destacar, quando nós estamos falando em processo de leitura, e destacando a questão dos estudantes, estamos falando também que os professores precisaram ler muito mais, né? Eu acredito que o professor, nesse momento pós-pandemia, ele teve que ler muito mais, porque ele passou a compor um material muito mais autoral, né? Ora, o professor tinha acesso aos livros, né? E agora ele precisa também compor os seus textos em um grau de complexidade muito maior, né? Sobretudo para poder publicar, né? Então, para poder formatar, então muitas coisas teve que aprender, né? E isso aí, a gente vai considerar naquele primeiro momento que a palavra da moda com os professores era estou sobrecarregado. E eu acredito que todo mundo naquele momento estava sobrecarregado. Por quê? Assumiam seus alunos, suas turmas, a tarefa do WhatsApp, do telefone e tudo mais, e ainda compor materiais em um processo muito rápido, né, para postar nas plataformas. Tá? Então, assim, eu posso dizer que aquele momento inicial nós apanhamos muito. E nós fomos aprendendo lentamente com o processo todo. Eu vou dizer que para o segundo semestre agora, nós estaremos muito mais bem preparados para enfrentar possibilidades, né? As aprendizagens que nós tivemos no decorrer do primeiro semestre, né? Elas vão servir de ganho para frente. E aí, nada mais importante do que trazer essa temática da leitura, né? Que a gente, no caso, no contexto da escola técnica, pensa muito em livros técnicos científicos, né? Mas também temos o contexto das habilidades que trata o contexto técnico científico, mas ele trata literatura de um contexto geral, né? E isso aí se dá num grau de medida que hoje o celular, né? Talvez o celular se torna a grande ferramenta, né, de trabalho de todas as pessoas. Nós tivemos, por exemplo, e aí só para corroborar com o que a professora Neuma falou, exemplo de famílias que às vezes 4 ou 5 pessoas numa mesma casa vão dividir o mesmo celular. E que eles têm que fazer uma agendinha, né? Uma agenda dentro de casa para saber qual é a hora de qual que vai utilizar. E aí a gente vai perceber que o celular que parecia uma ferramenta, né, de apresentação social, né, de inserção no contexto social, quem não tem um celular, né, parece que está fora, nós criamos um modelo atual de sociedade, ou a pessoa tem celular ou não tem celular. Isso é fato hoje. Ou tem internet ou não tem internet. A sociedade dos estudantes está nesse conjunto. Quem não tem acesso à tecnologia para acessar os seus conteúdos materiais, ele precisa vir à escola buscar a apostila, né? E aí você sabe que por mais que você trate com carinho esse material reproduzido, ele não vai ter aquela mesma qualidade que pode ser colocado no contexto virtual, né? Com páginas animadas, com e-books, com vídeos, né? Então, com artigos científicos que podem ser postados direto à plataforma, né, das instituições de pesquisa. Então, o prejuízo para o estudante se dá muito grande, né? E o próprio professor, a gente tem também alguns colegas professores, e vale salientar, que apanharam muito no primeiro momento, sabe? De aprender a usar e-mail, né? E aprenderam na marra mesmo, de aprender a usar. No nosso caso, nós utilizamos o Moodle, né? A plataforma Moodle, para as atividades, de aprender a usar as ferramentas básicas do Moodle. E o Moodle é um complexo educacional, de possibilidade educacional gigantesco. Gente, Sim. Mas aí o que acontece? Nessa questão toda, a gente vai descobrir uma coisa: solidariedade. Sabe? Eu nunca vi tanta solidariedade no contexto educacional. A gente tem os momentos de coordenação pedagógica na escola, mas hoje a gente tem as coordenações que acontecem, que a gente nem sabe o que está acontecendo. Que é um colega coordenando com o outro e ajudando o outro, né? Eu nunca vi tanto dessa coisa. O colega fala assim: eu preciso de ajuda para poder formatar o meu texto, postar um vídeo, abrir uma live, e o outro vai lá e ajuda. Então eu acho que as direções da escola também foram beneficiadas, né, com esses trabalhos que são feitos, que nós nem sabemos que eles estão sendo feitos, sabe? Então, esse grau de solidariedade dentro dos colegas professores, eu gostaria de destacar como um ponto positivo, a despeito de todas as dificuldades que a gente tem com relação, e hoje eu posso dizer com tranquilidade, que os governos precisam pensar. Se nós temos que estabelecer uma meta educacional para os próximos anos, a gente tem que garantir aquela ideia que de vez em quando fala-se, que é internet em todas as casas, sabe? Que é computador em todas as casas. Isso é importantíssimo para a gente inserir as pessoas em contextos educacionais, né, muito mais próximos. E a gente sabe
que a internet nas casas, com computador nas casas, nós vamos vencer grandes barreiras que hoje são colocadas, né, as pessoas à margem. Então, o governo precisa investir. Agora, nós estamos falando daqui a pouquinho na internet 5G, mas nós sabemos que a realidade do Brasil é 5G para alguns, né? É 4G para alguns, menos ainda, né? 3G para outros. Então, assim, e a outros nem G tem, né? Está no Hzinho ainda, na hora que liga, para poder colocar. Então, assim, são realidades muito diferentes. Então, o governo precisa pensar. E eu faço uma conta básica, professora Nédima e professor Gilvan. Um computador razoável, não muito fraco, não muito bom, R$2.000. Internet, R$100 por mês numa casa, né? Então, o governo estaria investindo R$1.200 no ano, mas R$3.200 por família. Para o Estado, isso é muito pouco, né? Para você beneficiar muitas coisas que estão além. Então, assim, o Estado precisa pensar no grande programa de inserção da comunicação da internet nas casas, para que as pessoas possam, de fato... E a gente sabe que nós teríamos muito mais condições de avançar muito mais nas escolas se as famílias tivessem em suas casas um melhor acesso à tecnologia. Então, aí é um desafio que a gente coloca para os governantes pensarem que se eles querem, né, que as comunidades se aproximem, né, desse processo de trabalho com muito mais efetividade, a gente precisa, de fato, investir em tecnologias aqui em casa, nas casas das famílias, as pessoas tenham acesso com mais facilidade. E aí eu gostaria de pensar no polo de Manaus produzindo a todo vapor para atender o Brasil, né? Nas universidades que produzem software, né, no Brasil, que tem os montes produzindo para atender o Brasil, né? Então, a gente precisa pensar em produção de tecnologias nacionais, né, ou em parceria com instituições internacionais, para que a gente possa atender ao país. Do contrário, em uma próxima pandemia, em um próximo circuito, a gente continuará discutindo as mesmas coisas, né, aquém disso tudo. E nós podemos dizer que o ano letivo de 2020, né, para algumas pessoas, não teve impacto nenhum em termos de qualidade, para algumas pessoas. Mas para outras pessoas, teve impacto muito violento, né, no sentido de não conseguir alcançar nada daquilo que estava previsto para o ano. Né? Então, é um ano que alguns estados vão até pensar em juntar com o próximo ano para fazer 2 anos em um, né? Então, a gente sabe que tudo isso está... E nós só vamos poder contabilizar quando nós voltarmos com os estudantes para a escola, e aí sim a gente ter a visão deles, as possibilidades deles com mais propriedade, para a gente saber o que de fato aconteceu. Né? Mas tudo isso é válido, essa conversa é válida, e por demais, para que a gente possa avançar e melhorar nessas situações futuras. Tá? Aí, gente, eu quero, entre quedas e reerguidas, né, que essa live de hoje foi marcada pelas quedas, né, eu já caí umas 3 vezes, e essa é a realidade que nós estamos vivendo na escola. Eu acho que Nédima falou bem, a intenção aqui não é fingir que está tudo bem, pelo contrário, é trazer, conversar sobre essa realidade de forma clara, com a visão de todos nós, né, e eu sempre defendi que eu acho que em todos os espaços, né, o gestor, a gente tem que conversar com o gestor. Eu fui sempre uma defensora da gestão democrática, por isso, porque eu acho que os espaços de conversa, né, e quando a gente pensou o projeto Vozes da Biblioteca, eu disse que o projeto é para a gente ouvir todos os setores da educação, né, e não é diferente com, eu acho que os nossos colegas gestores tem uma visão privilegiada dos espaços da escola e a gente precisa conversar muito, né? Mas, infelizmente, nós estamos aí nos aproximando do final da live. Vamos reeditar essa live, gente, para que a gente possa garantir mais qualidade da internet, tentar ver um dia que a internet nos favoreça para que a gente possa ouvir melhor os nossos colegas. E aí eu queria que os 3, né, na sua fala final aí, Nédima, Gilvan, já falaram muito, já apontaram muito, assim, essa questão da valorização, né, deixasse, assim, a sua mensagem final, né, qual é a mensagem que deixa para os demais gestores, né. O projeto Vozes da Biblioteca está aberto para conversar com todos os gestores, né? Nós queremos ir aos poucos conversando com todos os gestores, ouvindo a realidade de cada escola, né? Mas aí, qual a mensagem que vocês deixam para os nossos colegas professores que estão na gestão, que não estão na gestão, né? Nesse momento tão difícil? Mais uma vez, parabenizar vocês, né? Eu tenho acompanhado lá a partir da biblioteca,
as ações que vocês vêm desenvolvendo no dia a dia das escolas. Parabenizar vocês. Quando a gente escolheu, foi essa a ideia, né? As especificidades das escolas de vocês, Nedman, na maior escola da cidade, né? Uma escola ícone de toda uma história, né? Gilvan nas escolas do campo, PC nas escolas técnicas, são coisas bem específicas, né? E aí, assim, qual a mensagem que vocês deixam para os nossos colegas e a comunidade como um todo? Eu acho que a gente faz assim a ordem agora invertida. PC fala, Gilvan fala e Nedman fecha, porque eu, como boa feminista, quero fechar com a voz da nossa assessora. Certinho. Bom, eu tive um sonho, né? Assim, um sonho meio que sonhado com muita gente, que a nossa escola se tornaria uma escola aberta para a comunidade, né? Que essa escola teria a condição de servir, né? Porque ela foi constituída no momento em que havia o orçamento participativo, que a Bíblia Vicentina votou, que as pessoas votaram para essa escola ser constituída, ela foi constituída assim. Então foi a comunidade que deu voz à escola, e a escola precisa devolver essa voz para a comunidade. E assim nós abrigamos aqui na escola a unidade básica de saúde da família, que atende a Vila Vicentina, né, que atende o setor sul. Temos uma unidade odontológica que atende, inclusive, a comunidade rural, né, a comunidade do campo, que vem à escola buscar esse atendimento, que precisa também. As altas habilidades que estão conosco, né, fazendo um trabalho maravilhoso. Nós temos hoje 8 cursos técnicos, né, 3 em educação à distância e 5 presenciais. Teremos mais um outro agora nos próximos dias, de controle ambiental. 2 cursos pós-técnicos na área de enfermagem, né, que é urgência, emergência, enfermagem, instrumentação cirúrgica. Teremos 14 cursos de formação inicial e continuada, né? E o sonho nosso é que a nossa escola se torne embrião de uma universidade, né? A Fundação Universidade Aberta de Brasília, a Universidade Brasília, a Universidade do Distrito Federal, nós queremos contribuir com isso, né? Porque nós entendemos que a nossa cidade, ela merece, ela precisa expandir para a oferta de cursos superiores, para que os nossos jovens, os nossos estudantes, não tenham sempre que se deslocar. Em que pese nós temos a Universidade de Brasília, que opera em Planaltina com louvor, né? Nós temos o IFB, que opera com louvor em Planaltina, nós temos a UPS, nós temos várias instituições, mas elas não precisam mais, né? Nós temos que colaborar mais com a nossa cidade e com as pessoas que estão em volta, né? Então a gente sonha que a partir dessa escola que existe, o governo possa se sensibilizar e pensar que nós precisamos ter cursos superiores da área de saúde, né? Ou em outras áreas, também a partir das escolas técnicas, porque isso fortalece o trabalho da escola técnica, fortalece o processo que está acontecendo agora do novo ensino médio, e a nossa cidade ela passa a ter a importância que ela tem e que ela sempre mereceu, como cidade-mãe do Distrito Federal, mas que nem sempre teve o acolhimento necessário por parte dos governos. Então a gente pensa e entende que todos nós podemos fazer parte dessa caminhada, dessa jornada, né, que ela é importantíssima. Como um dia nós sonhamos que o Centrão se tornaria uma universidade, né, porque o Centrão já era uma universidade, de fato, da formação de profissionais técnicos da pedagogia, na área da pedagogia, os técnicos no magistério, e que houve uma promessa lá para trás, né, que o Centrão seria, né, teria a partir do Centrão uma universidade. Né? Isso mudou de concepção. Mudou para a cabeça de alguns, mas muitos continuam sonhando. E sabe, um dia a gente resgate todas essas ideias e que Planaltina possa ter. Então esse é o nosso sonho, né? Nossa contribuição para a cidade. E esse momento pandemia nos fez refletir muito sobre isso. E a gente sabe que o momento agora é um momento propício para sonhar além daquilo que nós já podíamos sonhar. Porque na correria do dia a dia da escola, do abrir a escola às 7 da manhã, como você fez, né, tantas vezes, e faz tantas vezes, e fechar lá para as 11 da noite, a gente às vezes não para suspirar e pensar em outras coisas, né? E eu acho que esse momento agora, essa solidão que a gente está vivendo nas escolas, né, olhar para as salas de aula vazias, nos faz sonhar, e quem sabe sonhar com coisas, né, assim como o Gilvan, como você, sonhar que a nossa cidade ela tenha presentes. Esses presentes precisam sair desses momentos de infortúnio, e quem sabe a gente pode ser a partir de agora que isso vai acontecer. Tá bom? Muito bom. Então, vamos lá, pessoal. O dia que os nossos governantes
valorizarem mais a nossa educação, como os nossos professores, como os nossos gestores, orientadores educacionais, servidores, né? Todos aqueles, desde aquele que limpa o chão da escola, aquele que recebe o vigilante, recebe o aluno na porta da escola, né? Que cuida do patrimônio quando o gestor não está. Quando o governo valorizar isso e construir mais escolas, né? Construir mais qualidade de escola, será o dia em que teremos que construir menos presídios, será o dia em que teremos que ter menos policiais, não que os policiais não sejam importantes, não que os presídios não sejam importantes, mas o dia que a escola for valorizada como ela tem sido valorizada pelos nossos professores, pelos nossos gestores, por toda a comunidade escolar, nós teremos uma escola melhor, certo? E a única coisa que eu tenho a dizer para os nossos colegas, professores e gestores, vocês estão todos de parabéns. Vocês sabem fazer, vocês coordenam o tempo inteiro, de manhã, de tarde, de noite, às vezes até de madrugada, nesse tipo de pandemia. Nós estamos fazendo uma escola diferente. É pena que nem sempre as políticas públicas, os governantes, dão os devidos valores a isso, né? Mas nem por isso nós podemos deixar de sonhar. E, assim, a gente tem, dentro de uma escola, uma equipe muito boa, a gente, que eu digo, todos nós da Secretaria de Educação, né, temos equipes muito boas, que sabem trabalhar, mas muitas vezes nos faltam as ferramentas, falta uma tecnologia adequada, né? Falta um laboratório de informática maravilhoso, e olha que eu não posso reclamar da nossa escola, que nós temos um laboratório de informática com 20 computadores na zona rural, que os alunos têm acesso à internet, não é qualquer escola em Planaltina que tem essa condição, certo? Mas essa condição só nos veio através de parcerias com ONGs que trouxeram computadores, com ONGs que prestam o serviço de manutenção, enquanto na rede nós não temos um serviço de manutenção para isso. Quem deveria dar essa manutenção? O governo. Então, nós inventamos a todo momento a escola boa que temos, né? E, assim, eu fico muito satisfeito de saber que hoje nós temos ex-alunos do CEF São José na UNB, estudando, ex-alunos que formou em Direito na UNB, certo? Então, são coisas muito, muito boas que acontecem nessas escolas. Eu estou dizendo de uma escolinha de zona rural, do interior do Distrito Federal. Estou dizendo de uma escolinha de zona rural com 200 alunos, né, muito afastada, que tem uma estrutura muito complicada e que a gente o tempo inteiro luta, que a gente conta muito com o apoio da regional, conta muito com o apoio de emendas parlamentares para a gente estar melhorando, mas o poder público devia estar fazendo isso, devia ser algo padrão para todos, né? A escola do Plano Piloto não podia ser melhor do que a escola de Planaltina, da zona rural, nem da zona urbana. A escola tinha que ser boa para todos. Mas, infelizmente, a maioria das vezes, essas escolas são as escolas do século passado. E muitos de nós estávamos, talvez, professores parados um pouco no século passado, e a pandemia fez nós darmos um salto, como o PC disse aí, né? Nós tivemos que reinventar, e teve colegas que, com toda dificuldade, avançou, desenvolveu, cresceu. Então, eu só tenho a dizer assim, parabéns a todos nós, parabéns a cada um que faz escola, que faz educação nesse país. Está perfeito? Não. Está muito perfeito, está muito distante do real. Do ideal, desculpa, né? Mas é o real, é o que nós temos para hoje, né? E nós, professores, nós, gestores, não queremos ficar dentro de uma escola, numa sala de aula hoje, uma escola aberta para o aluno, não é por nada. É porque nós não queremos essa doença proliferando. E se nós não queremos, a melhor forma é nós adaptarmos, né, para essa realidade. E quando nós voltarmos, nós vamos voltar pessoas ressignificadas, pessoas melhores para fazer melhor a tecnologia, né? Porque os alunos, eles dão um baile em nós na tecnologia. Mas nós aprendemos muito agora na pandemia, vamos poder concorrer um pouco com eles, né? Então, é só gratidão por estar aqui, porque eu me sinto, como eu disse no começo, me sinto nada perto dos dois colegas das duas escolas tão maravilhosas, tão grandes, com um histórico tão grande. Mas a nossa escola é uma pequenininha, que eu acho que ela representa as escolas classe, ela representa os CEFs e os SEDs da zona rural, né, que também são semelhantes aos nossos, problemas iguais ou maiores do que os nossos e do que os dos colegas aí da zona urbana. Ao nosso muito obrigado, Elber, muito obrigado, Bento, por esse momento. Tá? Foi um momento muito gracioso, muito grande de crescimento, especialmente para mim. Tá? Então, muito obrigado a todos. Deu uma travadinha no final, Gilvan, mas deu para a gente compreender bem, né, Edman? Beleza.
Bom, eu quero agradecer a Elbia, né, em primeiro lugar, porque a gente conhece a sua história, Elbia, é uma história de luta e luta pela democracia na escola, né, pelos valores humanos, pelos valores cidadãos. Então, muito obrigada por esse espaço, né, que esse espaço Vozes da Biblioteca agora realmente não se cale mais e permaneça durante, pós-pandemia, porque é um espaço a ser conquistado. Muito obrigada. Agradecer também a pessoa do professor Bento, né, junto com toda a equipe que tem nos dado um apoio sensacional nesse período tão difícil pelo qual estamos passando, como pessoa e como profissional, e professor Bento e toda a sua equipe. Bom, aos profissionais das nossas escolas, quando o Gilvan coloca uma escola pequenininha ali diante do Centrão, diante do CEP Saúde, Gilvan, nós somos uma rede, nós precisamos entender isso, né? Aqui nós temos cerca de 2.700 alunos, aí tem 200, e aí se a gente juntar todos os nossos alunos de Planaltina, nós temos mais de 30 mil alunos. E são esses 30 mil alunos atendidos aqui ou lá no São José, ou no CEP Saúde, ou nas escolas de educação infantil, no Centro de Ensino Fundamental, escolas classes, outros centros educacionais. Esses alunos, eles merecem realmente uma escola de qualidade, né? Isso é que a gente conta. Aqui nós temos só ensino médio, né? Mas esse ensino médio, ele nasceu lá em uma escolinha de educação infantil, pequenininha, e que hoje se faz aqui. Então, é todo um processo construído como um grande corpo, né? Nós não podemos nos dividir. E essa colaboração que o PC está falando, ela tem sido em nível de alunos, quando um aluno ajuda o outro no acesso, em nível de profissionais, quando um ajuda o outro a aprender e a ensinar, e em nível de gestão também. Quanto nós temos aprendido uns com os outros, uns gestores com os outros, né? A gente tem colaborado, a gente tem aprendido, a gente divide até patrimônio, né? Um ajudando o outro. Então, nós somos e precisamos ser uma rede, e Planaltina tem caminhado para isso, né? Bom, eu quero encerrar dizendo assim, esse foi, se não, um dos piores momentos que a humanidade passou, né? Em se tratando de doenças, de perdas humanas mesmo. É triste a gente ver o pai de um aluno que não está presente mais, um familiar nosso, um amigo ter se perdido. Por isso, nós prezamos por esse momento de afastamento, né? E sem fugir do trabalho. Nosso trabalho, desde o início, ele tem estado muito maior e muito mais desafiador do que em qualquer momento da história da educação aqui no país. E em se tratando de Planaltina, que nossa sementinha tem sido muito desafiador. Então, eu quero encerrar valorizando cada contribuição dos nossos, da nossa comunidade, primeiro, porque muitos pais hoje também são professores, né? São professores em várias áreas, né? Agradecer aos alunos que não têm desistido. Cá a internet sobe, tem dado, não tem dado, essa semana não tem pacote de internet, semana que vem eu volto, pego o impresso na escola, que é para continuar meus estudos. Então, agradecer muito aos alunos que não têm desistido da educação, porque nós, pobres, precisamos da educação para construir. Acho que nós 4 que estamos aqui podemos dizer que a educação é que nos trouxe até aqui, né? Então, fica essa mensagem aos alunos: não desistam, nos procurem, nos liguem, vão atrás da gente, vão atrás da escola, não desistam, né? Então, agradecendo aos profissionais, às famílias, aos alunos, aos professores, show, né? Que esses é a nossa gratidão imensa aos nossos caros professores que nos aguentam nessas lives imensas e repetidas, e a gente fala, e eles estão caminhando junto com a gente. Mas, acima de tudo, considerando que a educação, ela
precisa ser a nossa porta de saída de onde estamos e de acesso a tantos lugares para conquistar, né? E principalmente se tratando, e agora eu retorno, né, a nossa fala de ensino médio, de terceiros anos, de concluintes, de busca de novas formações, de busca de emprego, de trabalho para o sustento. Então, assim, a gente fica aqui cheio de gratidão por esse momento, né, querendo representar cada colega nosso, de cada escola daqui de Planaltina. Então, que venham realmente outros momentos, que outras pessoas possam trazer a sua contribuição para cá, e assim, uma gratidão imensa mesmo a todos que têm ajudado as escolas, né, as emendas parlamentares, a regional, algumas pessoas, algumas figuras da Secretaria de Educação que têm nos ajudado também. Então, nós precisamos entender que nós somos uma rede, e rede de ensino que uns precisam auxiliar os outros, e que o poder público precisa reconhecer que a escola é a grande força pública de formação e de melhoria para os nossos cidadãos, né? Então, muito obrigado pelo espaço que aqui nos foi oferecido. Então, muito obrigada, gente, mais uma vez, pela presença de vocês. Agradecer a todas as pessoas que ficaram conosco até agora, apesar da intempérie da internet hoje, que não quis, tentou nos boicotar, mas também não conseguiu. Como sempre, nós, professores, nos superamos e fomos mais fortes do que a tentativa de boicote da internet. Muito obrigada a todos, boa tarde, até a próxima semana. Opa! Tchau, gente.